Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Meu nome é Wellington Poli, sou mestrando em Administração na USP, Universidade de São Paulo. Sou um egresso da UFMG, terminei minha graduação em final de 2020, perdão, em agosto de 2022. E a convite do professor André, estou compartilhando aqui a minha experiência de como foi um período de intercâmbio que eu fiz aqui no mestrado. É, Bom, eu sou péssimo para gravar vídeos, então eu estou usando uma colinha aqui do lado, então se eu olhar para o lado é por causa disso. Bom, eu fiz o meu intercâmbio, meu período de mestrado sanduíche em Londres, na Inglaterra. Foram 38 dias, então foi um período mais curto do que geralmente é, junto com um professor da Universidade de Birkbeck, de Universidade de Londres, né, a Birkbeck University of London. É, que eu não vou assim, entrar muito nos detalhes, mas são tipo. É como se fosse o ICA da UFMG e a Birkbeck para a Universidade de Londres, apesar de ter uma autonomia diferente. É, Bom, sobre os aspectos burocráticos, diferente de outras experiências que eu imagino que hajam nessa discussão, eu não entrei por um edital específico. Foi um convite que o meu orientador fez para mim. Ele falou assim: olha, você não quer tentar fazer um processo de intercâmbio, um processo de período sanduíche? Eu fiquei meio assim, não sei, assim, tava meio inseguro ainda de querer tentar, mas enfim, eu acabei topando a ideia. A gente tentou pleitear bolsa da FAPESP para poder financiar a viagem, né, a ida, porque é só a FAPESP que tem, pelo menos até onde eu sei, que tem bolsa de mestrado para poder fazer intercâmbios e período sanduíche, né? Eu sou bolsista da CAPES, mas a CAPES só tem bolsa para fazer com doutorado. Não consegui a bolsa da FAPESP, e aí eu consegui juntar um dinheiro ao longo do ano do meu primeiro ano do mestrado, e o meu orientador ele tinha um recurso específico que poderia ser aplicado para custear minha ida lá, minhas passagens para a ida e a minha hospedagem lá. Então, meio que as partes de como eu me mantive lá foi a partir do meu dinheiro próprio, né? Não teve um financiamento específico. Claro, com o financiamento da Bolsa CAPES que eu já recebo, né? Que é do valor padrão aqui para a Bolsa Nacional. E tive esse apoio do meu orientador que já tinha um recurso que poderia ser aplicado, né? É, eu não, por conta de não ter um edital específico, eu não precisei fazer um teste por proficiência, né? Exceto o teste da ANPAD, que eu acho que é meio que um requisito para entrar no mestrado, né? Que ele tem uma avaliação de inglês, um teste que costuma ser requisitado. Mas fora isso, não fiz nenhum outro teste. Acho que o maior teste mesmo foi conversar com os professores de lá para poder ver se alguém topava, porque o processo foi meio que o seguinte: é, a partir do momento que eu topei fazer esse período sanduíche, o André, que curiosamente é o nome do meu orientador também, falou assim: olha, vamos então procurar professores de lá. Eu também falei para ele que eu tinha vontade de conhecer Londres, acho que tinha um potencial bastante grande com as teorias que eu trabalho na minha pesquisa. É, e aí a gente resolveu procurar por nomes de professores de lá que trabalhassem os mesmos assuntos que eu, as mesmas abordagens ou áreas correlatas, né? Então a gente fez uma listinha dos professores que mais chamavam a atenção pra gente, que se alinhavam aos assuntos, e saímos mandando e-mail para todos eles, assim. E aí conforme eles iam respondendo, aprovando, negando, a gente ia tentando conversar. O professor Kevin Tell, que é professor lá do departamento de administração lá da Birkbeck, respondeu, ficou curioso em saber como que eu conhecia ele, né? Eu já tinha lido umas pesquisas dele sobre saúde mental no trabalho, que é a minha área de pesquisa, e ele resolveu marcar uma entrevista porque ele achou bastante interessante. Ele ainda não tinha recebido, acho que ninguém do Brasil até então. É, Enfim, nessa entrevista foi um período assim bastante complicado, porque eu não, até então eu sabia o básico do inglês, mas eu não tinha uma experiência muito grande com inglês. Eu não me sentia muito confortável para falar inglês, não me sentia
muito seguro para lidar na prática, como falar inglês, né? Então, nunca tinha feito nenhum curso, sempre achei que era um inglês muito amador. E naquele momento eu precisava desembolar alguma coisa para conseguir falar com ele. É, essa entrevista, conversei com ele sobre o que eu queria estudar, ele gostou bastante da proposta e topou. mesmo mesmo meu inglês sendo bem fraco assim durante a entrevista, não foi nada surpreendente assim. Mas foi uma pessoa muito aberta e falou, ele também, ele é estrangeiro, foi morar em Londres por conta da educação, né? E aí ele falou assim, olha, nenhum problema, eu consegui entender o que você quis dizer e pra mim é isso que importa, pode vir. É, enfim, comprei todas as passagens, organizei tudo, fui pra lá. Vamos ver a próxima pergunta aqui. Bom, acho que os maiores desafios que eu tive lá talvez seja a parte do próprio inglês, né? Principalmente na primeira semana, na primeira, segunda semana, porque eu ficava assim, qualquer coisa que você vai fazer, você precisa pensar muito assim, nossa, qual que é aquela palavra, como é que eu uso, o que eu falo. E aí ficava esse desconforto assim. Mas eu percebi que ao longo do período lá, naturalmente as coisas foram se encaixando, meu inglês foi melhorando. Eu acho que por você estar habituado e ouvindo tudo em inglês, lendo tudo em inglês, aquilo te desenvolve muito assim. Eu senti que eu fui para lá muito inseguro e voltei para cá muito mais tranquilo. Minhas últimas conversas com o professor de lá, meu, também o Kevin, foram assim super tranquila, consegui desembolar super tranquilo também o inglês, então eu senti que teve uma melhora gigantesca. Eu acho que um dos desafios para ir para lá também foi a questão da imigração, que eu fiquei muito preocupado para enfim, né, correr o risco deles reprovarem na imigração por algum motivo que seja e ter que voltar para trás, mas é muito mais tranquilo do que parece, assim. Tive que fazer um corte porque meu celular caiu, mas eu estava comentando que o processo de imigração foi um processo em que eu fiquei preocupado, mas depois foi bem sossegado. É, deixa eu ver o restante aqui. Ah, dificuldades da adaptação cultural, acho que eu não tive nenhuma, assim. É, exceto talvez o frio, porque lá eu fui bem no inverno, então estava bem gelado, mas não foi um problema grande. Talvez a alimentação também, porque é, a comida não é muito diferente, assim, tipo, você não acha nada que é semelhante ao Brasil, mas você sente falta de uma comida brasileira quando você tá lá. E isso eu senti bastante, assim, porque a comida de Londres não é a melhor do mundo. Ah, eu não trabalhei lá, lá eu usei o tempo que eu estive lá só para estudar mesmo. E a última pergunta é o impacto do intercâmbio acadêmico na minha vida pessoal, acadêmico e profissional. Eu considero que foi gigantesco. Sim, acadêmico porque eu consegui ampliar meus horizontes de pesquisa, entender como que funciona a pesquisa sobre saúde mental e trabalho com outras abordagens, como que isso é discutido lá na Europa, como que isso é discutido no contexto de Londres, ver as diferentes vertentes de saúde mental e trabalho. Pessoalmente, eu acho que foi uma coisa assim transformadora, porque até então não tinha nenhuma. Pra mim era uma coisa assim, talvez quando eu tiver uns 30, 40 anos eu vou conseguir fazer uma viagem internacional. Então estava muito fora do meu horizonte e ter feito isso tão rápido pra mim foi incrível. E aí agora a única coisa que eu consigo pensar é, tá, eu sei que agora eu posso fazer isso. Eu consigo viajar, eu consigo me virar se eu for pra Londres, se eu for pra Paris, se eu for pra qualquer outro canto. Então eu quero fazer isso, eu quero poder conhecer outros lugares. Então, e é incrível, é realmente incrível você poder ver aquilo que você só vê pela televisão, de fato presencialmente, né? Ver que aquilo tudo existe. E além do mais, essa questão das trocas culturais também é muito bacana. As amizades que você faz nesse período são muito interessantes, assim. Você se sente acolhido, me senti muito acolhido quando eu estive lá, o pessoal é muito gente boa. E eles sempre estão muito interessados também na sua trajetória, assim como você fica interessado na deles. Então, enfim, eu recomendo super para quem tiver interesse.
Acho que é uma experiência acadêmica gigantesca e pessoal maior ainda. Acho que vale a pena se dedicar no inglês, porque foi algo que eu acho que foi a maior dificuldade que eu tive para poder ir. É, E eu, enfim, eu super recomendo. Espero que vocês consigam aproveitar bastante esse programa, esse projeto que está sendo desenvolvido e espero poder ter contribuído de alguma forma com o meu relato. É isso. Se caso alguém quiser conversar mais, também pode falar comigo. É Wellington Poli e deve achar alguma rede social com esse nome. Até mais. Tchau, tchau.